Nós vamos para o nosso planejamento, né? Ver como é que vai ser aí o mês de dezembro, certo? E outra, gente, lembrando aqui para vocês que nós só temos, né, hoje e na próxima semana de aula, certo? Próxima semana nós teremos algumas revisões, certo? E teremos também, né, vamos encerrar o nosso livro de oficina de negócios, tá? Hoje a gente encerra o conteúdo de ciências, certo? E assim, gente, eu só queria que vocês entendessem que vocês precisam, certo, estudar bastante, para que ninguém possa ficar de recuperação, né? No caso, as pessoas que forem fazer o simulado, certo? Gente, quem for fazer, se esforce, estude, certo? Para tirar notas boas. Como eu estava falando agora no quinto ano, gente, o ano já foi difícil, né? Tivemos aí bastantes complicações, né, em relação ao ano, né? Coronavírus, a pandemia, né, veio. Aí as aulas remotas, né, bem diferente de uma aula presencial, certo? Que teve também um bom desenvolvimento. Mas há necessidade, gente, de vocês se esforçarem para tirar notas melhores, certo? Notas boas, certo? Para que ninguém possa ficar de recuperação, né, no final do bimestre, certo? Então, eis a necessidade de vocês, né, estudarem bastante, ok? Como eu falei para vocês, a gente encerra hoje o nosso conteúdo. Vamos corrigir as atividades que estão pendentes, né? Terminar de ver o conteúdo. Vai ficar. Nós vamos corrigir a página 190 e a página 191, certo? Vai dar tempo a gente corrigir, por quê? Porque o nosso conteúdo nós só temos aí a página 187 para ver, né? Dessa maneira que funciona. Então dá tempo a gente corrigir a atividade e terminar de ver o conteúdo. Só temos a última página, né? Aí na página 192, que é o que vai para casa hoje, e a gente já corrige ela na próxima semana. Ok? Oi, Vinícius, fala. Pode falar. Você falando sobre quarentena, o governo ainda vai entrar em quarentena esses 3 meses, né? Três Uhum. em quarentena, uma coisa assim. Então, página 190 e 191, certo? É agora. Ó, eu vou pedir encarecidamente a vocês que não fiquem colocando nada no chat agora, tá? Eu vou corrigir, certo? Vou digitar as respostas aqui. E quando vocês colocam alguma coisa no chat, atrapalha a minha digitação, ok? Então, parou por aí, ninguém coloca mais nada. Vamos lá, página 190 e 191, questão 7. Questão 7, ele diz assim: explique como devem ser os cuidados que precisamos ter com os alimentos. A, no preparo. Aí ele disse assim, ó, selecionar os alimentos, vírgula, balanceando os seus nutrientes, vírgula, lavando, lavando-os bem quando crus. Isso a gente já sabe, né? Modo de higienização. Cozinhar e assar bem as carnes. Não tem necessidade de comer carne mal assada, até porque dá doenças, tá, gente? Aí a B, na qualidade, alimentar-se sempre
em horas certas e em qualidade, quantidades, não é qualidades, viu, gente? Quantidades moderadas. Eis a questão da obesidade, certo? Quanto mais eu falei para vocês que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? Por quê? Porque há necessidade de você comer moderado. Se você for comer apenas de manhã, meio-dia, você vai comer em quantidades enormes. Por quê, Bom tia? dia, tia. Qual é a página? Página 190. Então, gente, como eu estava falando, né? Quando você come fora do horário, certo? Você vai comer mais do que o necessário e vai acabar, né, inchando. Então, lá na B, na qualidade, né? Alimentar-se sempre em horas certas e em quantidades moderadas, certo? Isso permite o controle do funcionamento de todo o nosso organismo. Aí eu coloquei a B, tá? A A e a B da questão 7, certo? A questão 8, ela é pessoal. Escreva a respeito da importância de mastigar bem os alimentos e de que forma essa atitude pode contribuir para o bom funcionamento do sistema digestório. Alguém quer falar essa resposta? Eu posso, tia? Pode. Eu coloquei assim, para se ter uma boa digestão. Certo. Alguém mais quer falar? Não? Ok, então vamos para a questão 9. Marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Os alimentos fornecem a energia de que precisamos para viver. Verdadeiro, né? Todos os alimentos têm a sua fonte de energia. Os alimentos construtores, eles são responsáveis pela estruturação do nosso corpo. Verdadeiro também, certo? Eles precisam, os alimentos construtores é o que constrói, né? E estrutura o nosso corpo. Terceiro quadrinho. A água não tem muita importância para o ser humano e não existe nas frutas e nas verduras. Ave Maria, mentira grande, né? Aí, então, coloquem o F de falso, tá? Quarto quadrinho. Devemos comer muitos produtos industrializados. Ave Maria, pelo amor de Deus, não façam isso. Falso, tá? F. E o último, o homem produz outros alimentos a partir dos vegetais, dos animais e dos minerais. Exatamente, né? Nós temos os alimentos que são derivados, né, do animal, vegetal e mineral, certo? Então, é verdadeiro. Então, aí a questão 9 fica V, V, F, F, V, ok? Página 191, questão 10. A questão 10, ele diz assim: reescreva o texto de forma que ele forneça a informação correta, certo? Os alimentos de origem animal são ricos em vegetais e contribuem para nosso crescimento. Antes de comer a carne animal, devemos nos certificar que ela não foi industrializada para evitar doenças. Ou eu pedi para não colocar nada no chat, pelo amor de Deus, gente. Ô, minha Nossa Senhora, agora misturou da questão 10 com o que eu ia digitar. Devemos nos certificar que ela não foi industrializada para evitar doenças. Os alimentos de origem vegetal são costelas, pernis, bifes e espetinhos, e devemos ingeri-los com frequência e regularidade, de preferência todos os dias. Então, eu vou corrigir o texto, tá? Os alimentos de origem animal são ricos em proteínas, não é em vegetais, tá, gente?
em proteínas e contribuem para nosso crescimento. Antes de comer a carne animal, devemos prepará-la bem cozida e assada, para evitar doenças. Primeira parte. Segunda parte. Os alimentos de origem vegetal são frutas, verduras, grãos e raízes. E devemos, né, no caso, devemos ingeri-los ai, Jesus, com frequência e regularidade. De preferência, todos os dias. Certo? Então, fica dessa maneira aí. Vocês quiserem, pode estar corrigindo, né? Se não ficou igual de vocês, ok? Essa aí é as duas partes do texto, tá? Na questão 11, gente, ele pediu para vocês marcarem um X, né, nas atitudes corretas. Primeiro quadrinho. Devemos sempre consumir açúcares mais do que necessitamos? Claro que não, né? A gente não vai exagerar na quantidade de açúcar, até porque vai fazer mal, né? E pode causar uma grande diabetes. Segundo quadrinho. Devemos ter uma dieta balanceada. Certeza. Então, vocês marquem esse quadrinho aí, tá? Terceiro quadrinho. Não podemos comer doces nunca. Não, certo? Isso aí vocês não marquem. A gente tem a necessidade do açúcar no nosso sangue, né? No nosso organismo. Então, a gente deve comer doce, só não pode comer direto. Quarto quadrinho. Para melhorar a coagulação do sangue, devemos eliminar a vitamina K de nosso organismo. Claro que não, né? Se a vitamina K, ela contribui, né, para a coagulação do sangue. E o último quadrinho. Podemos consumir doces e salgadinhos desde que tenhamos moderação. Isso. Vocês podem consumir doce, salgadinho, essas coisas, mas que moderado, certo? Então, vocês vão marcar o segundo quadrinho e o último quadrinho, certo? Só esses dois, ok? Pronto, gente. Corrigida essa atividade, certo? Automaticamente a página 192 fica para casa. São duas questões apenas. Com a ajuda de um adulto, identifique os valores nutricionais de um alimento industrializado à sua escolha. Transcreva-os abaixo. Você os encontra na embalagem. Os industrializados, gente, é aqueles que vendem em latinha, certo? Que vende no mercantil com conservantes. Em sala de aula, socialize-os com a turma e tire qualquer dúvida. A gente vai socializar na outra aula, tá? Aqui vocês vão escrever o alimento, que é o alimento. Podem colocar mais de um? Pode. E os dados nutricionais. 13. Pesquise em revistas, jornais e na internet sobre as vantagens e desvantagens de se alimentar com alimentos industrializados. E abaixo, faça um resumo dos resultados da sua pesquisa. Gente, não deixem de pesquisar, tá? Todo mundo tem acesso à internet aqui, então eis a necessidade de todo mundo fazer essa pesquisa. Eu preciso dessa atividade feita na outra aula, tá? Porque eu quero a participação de todo mundo, certo? Então, aqui, vocês vão fazer essa atividade, página 192 em casa, certo? Pesquisa, todo mundo tem acesso à internet, é só pesquisar e escrever aqui. Não tem problema nenhum, você não vai imprimir, você não vai recortar, nada, é só escrever, tá bom? Voltando lá, né, para o início do conteúdo, na página 187,
nós vamos ter aí os cuidados alimentares, ou seja, os cuidados que nós devemos ter com os alimentos. Por que isso, tia? Porque, gente, nós necessitamos ter cuidados com o que a gente vai nos alimentar. Por quê? Você não vai chegar, você não vai chegar do supermercado e vai consumir aquele alimento antes de você higienizar, certo? Você não vai fazer isso. Então, assim, há necessidade de vocês, né, fazer essa higienização. Tanto, né, isso aí a gente comenta depois, Yasmin. Todo mundo sabe que nós vamos ter férias, tá? Isso aí a gente fala depois. Eu já até falei aqui. Então, assim, os cuidados alimentares a gente deve ter tanto em relação na higienização, quanto na qualidade, quanto na quantidade. Por quê? Você não vai no supermercado comprar uma coisa que já esteja desgastada. Você não vai comprar uma fruta que já esteja super madura, né? Que não vai dar também para você utilizar tanto. Então, assim, você há necessidade disso aí, certo? Olha aqui, ó, ele deu no preparo e na qualidade, mas nós temos também na quantidade, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. No preparo, né? Selecionar os alimentos, balanceando os seus nutrientes, lavando-os bem quando crus. Como eu falei, eu costumo, tudo meu, eu lavo, né, quando eu trago, seja fruta, seja, principalmente agora nessa época de coronavírus, né? O mercantil é o canto que mais tem vírus, porque lá todo mundo entra, todo mundo pega. Então, essas coisas, né, que a gente compra, arroz, óleo, eu lavo tudo. Eu lavo tudo, certo? E o que dá para lavar, o que não dá é com álcool, certo? Tem que ter a higienização. As frutas, que é o que você vai consumir, certo? As frutas têm que ser bem lavadas, né? Vocês têm que deixar ali elas secarem, ou vocês secam e colocam logo na geladeira para conservar, ou vocês deixam secando ali no escorredor, coberto com um paninho, certo? Não, não pode deixar também aberto, tá? Pelo menos, eu chego, eu lavo tudo, boto na geladeira, deixo escorrer, boto na geladeira, e quando eu vou comer, eu ainda lavo de novo, certo, gente? É questão de higiene, certo? E assim, tem gente que costuma lavar frutas, legumes, essas coisas e colocar vinagre. Eu não indico, tá? O vinagre, ele tem aquele alto teor de álcool, certo? E ele queima. Ali você vai perder mais rápido o seu alimento, certo? Cozinhar as verduras por pouco tempo, né? Para não haver perda de nutrientes essenciais devido à alta temperatura. Ali, quando você vai cozinhar a verdura, se você deixar ela cozinhar demais, principalmente batata, batata doce, abóbora, e quando elas cozinham rapidinho e ligeiramente elas se esbagaçam, né? Ali você perdeu todos os nutrientes da batata, da abóbora, certo? Por quê? Porque se cozinhar demais, ela tem um alto teor de temperatura, certo? Cozinhou demais, perdeu os nutrientes, não adianta nem comer, certo? Cozinhar e assar bem as carnes. Como a gente já havia falado anteriormente em outros conteúdos, certo? A gente deve, a carne, né? Eu, pelo menos, eu chego, quando eu compro carne, alguma coisa, eu sempre lavo, né? Depois coloco água quente, certo? Aí, aquela que eu vou utilizar, eu deixo ela cozinhar bem ou então assar, certo? Por quê? Tem gente que gosta de carne mal assada, né? Que ainda, quando parte, ainda fica vermelhinha dentro. Não é bom, gente. Por quê, tia? Ali, vocês sabem que os animais, eles são também, né, tem um grande teor de doenças, certo? E a carne mal assada ou mal cozida, ela não vai cortar, né, aquele tipo de doenças, principalmente a solitária, que é uma verme, né, a tênia, que é de carnes mal assadas e mal cozidas, certo? Eis a necessidade, né, de vocês deixar a carne cozinhar. Vocês não, os pais de vocês, mas vocês podem, né, dar esses exemplos. Agora ele vai falar na qualidade, certo? Alimentar-se sempre em horas certas e em quantidade moderada. Foi o que eu falei, qualidade e quantidade, certo? Você tem que se alimentar com coisas saudáveis, de qualidade, mas também deve ter aquela quantidade moderada. Por quê? Você não vai comer para passar mal, você vai comer para saciar a sua fome. Eu conheço pessoas que comem para passar mal, certo? Come desesperado e depois está lá, ó, com a barriga
lá na frente passando mal de tanto comer. Isso não é bom. É quantidade. É como eu falei, a gente tem a necessidade de comer de 3 em 3 horas, certo? Você comendo de 3 em 3 horas, você vai ficar saciado e não vai comer muito. Agora, se eu tomo meu café da manhã exagerado, quando eu só vou comer agora na hora do almoço, então eu vou estar com uma fome além da necessidade. E eu vou comer, 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 comer até eu ficar esgotado, certo? Por isso que a gente fala em quantidade e qualidade. Isso permite o controle do funcionamento de todo o nosso organismo, principalmente do sistema digestório. Quando você come em quantidade moderada e coisas com qualidade, o seu intestino, o seu organismo, ele vai funcionar a todo vapor, né? Principalmente para você ter mais disposição, para você ter um organismo regulado, certo? Porque você vai se adaptar àquela rotina. Tia, o meu organismo não sabe que horas são. Ele não sabe que horas são, mas ele se adapta àquela rotina, certo? Segundo aqui, ó, evitar líquidos durante a ingestão de alimentos sólidos, assim como frituras e outras glodices. Pronto. Tem gente que tem aquela coisa de comer doce, né? Primeiro, almoça. Ah, eu só sei almoçar se tiver um copo de água, um copo de suco, um copo de refrigerante. Isso faz um mal imenso. O certo é você almoçar e você beber água, né? Ou um suco. Refrigerante não, porque refrigerante só engorda e tem um alto teor de gorduras. Bomba calórica, né, no caso. Então, assim, você almoça e há necessidade de você tomar um copo de água meia hora depois do almoço. Tia, eu não aguento não, tia. É muito tempo. É questão de costume, vai de cada um, né? Para mim, isso aí é de boa, certo? Então, assim, não comer. Tem gente, é fatal, quase todo mundo faz isso. Só sabe almoçar com um copo de água ou um copo de suco. Isso é realidade do brasileiro, tá? Dar preferências às carnes brancas e aos alimentos naturais, no lugar de enlatados que contêm conservantes químicos. A carne branca que ele fala qual é? Frango, peixe, até a carne de porco mesmo. Dizem que a carne de porco é mais saudável que a carne de gado. Mas, assim, eu prefiro frango ou então peixe, né? E, assim, evitar os enlatados que ele fala é o quê? Aquelas carnes de lata, né? Mortadela, salsicha, essas coisas, né? Que fazem mal. O único enlatado que eu acho que não faz mal a gente se alimentar é o atum e a sardinha. Por quê, tia? Porque eles são ricos em ômega 3, certo? Mas, assim, né? Após abrir, tem que utilizar logo, né, para não deixar o gosto do enlatado, porque aquelas latinhas, gente, elas têm um alto teor de zinco, certo? E passa, querendo ou não, passa para o alimento, certo? Então, assim, quando ele fala em alimentação, em quantidade, no preparo, gente, tem que ter todo o cuidado. Eu sei que isso aí fica a parte das mães de vocês, mas como vocês estudam, vocês podem também ajudar, podem estar observando, né, quando vai comprar, quando vai lavar, quando vai cozinhar, certo? É igual a água. A água que a gente vai consumir, ela nem pode estar suja, nem pode estar com cheiro, nem com gosto. A água, ela é natural. Ela tem que ser insípida, incolor e inodora, sem cheiro, sem cor e sem gosto, certo? Certo que a gente utiliza em muitas outras coisas, mas a gente necessita que essa água seja natural, certo? Gente, alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Eis o momento de vocês perguntarem, de vocês falarem alguma coisa que vocês queiram falar, opinião. Até agora eu não tô com nenhuma dúvida. Não, né? Graças a Deus. É um conteúdo muito bom da gente trabalhar, né? Fala sobre alimentação e todo mundo tem um cuidado específico, certo? Em relação à alimentação. Eu acho que realmente não tem nem como ficar alguma dúvida, né? Bom, gente, eu já vou colocar lá a atividade de vocês, atividade no livro, né? Hoje já são 26. Lembrando que, como eu falei para vocês, amanhã a gente não tem aula, tá, gente?
Não esqueça, amanhã nossa aula de oficina de negócios que ia ter, não tem, tá? Só sexta-feira, ok? Na próxima. Então, a atividade, né, página 192, é a última página do livro. Não esqueçam de fazer, porque eu vou querer ver na outra aula, tá? Gente, o meu celular, ele não. Eu não estou mais quase conseguindo receber nada, certo? Porque bugou, né? Na linguagem de vocês, bugou, certo? Eu não escuto mais ninguém falando, eu não escuto, nem vocês me escutam, certo? Mas eu tô dando um jeito já, tá bom? Então, assim, já coloquei a atividade lá da página 192, certo? Para vocês. Já são 8h30, né? A gente vai ter um intervalozinho. Daqui a pouco vocês estarão de volta com outra aula e a tia também, certo? E não esqueçam, tá? Amanhã vocês podem dormir, tá bom? Então, desejo para vocês um ótimo dia. Beijos, abraços, um excelente final de semana e até segunda-feira, tá? Tchau, gente. Tchau, tia. Até segunda-feira. Tchau, tia. Tá. Deixa eu falar uma coisa rápida. Fala, rapidinho. Já chegou a tarefa. A tia já Já chegou. coloquei. Pois tá, tchau, gente. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Ô, Fernanda, tu sabe da Emily? O que tem ela? Nada não, é porque... Vai, pergunta pra tu. Me diz 3 números pra me abrir um cofre.